Hoje aqui no estúdio do MPE TV, a presença da promotora de justiça, Ana Lara Camargo de Castro. E ela vem falar a respeito da Lei Maria da Penha, que a gente vem falando desde o comecinho do programa. Bom, de acordo com a norma original sancionada em 2006, o agressor, ele só era processado se a mulher agredida mantivesse a queixa formal. Mas agora, em fevereiro, o Supremo Tribunal Federal resolveu que o Ministério Público pode dar continuidade à ação, mesmo que a mulher agredida retire aí essa ação, essa queixa. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Isso agora é uma certeza ou não? Essa lei pode ser novamente repensada? Bom, a gente considera isso uma enorme vitória, né? Uma certeza de uma interpretação mais clara, né, sobre a Lei Maria da Penha, porque, na verdade, na redação original da Lei Maria da Penha, nós, em grande parte do país, sempre interpretamos que era assim mesmo, que a ação dependia do impulsionamento do Ministério Público, independente da representação da vítima. Lei depende disso, da forma que você lê ela, Sim, né, quando a redação do artigo ela não é muito clara, né, gera uma série de interpretações. Foi o que acabou acontecendo com a Lei Maria da Penha na interpretação dos artigos 16 e 41, né? Nós tratamos ela como ação penal pública incondicionada durante muito tempo. Depois, no ano 2010, no início de 2010, com uma decisão do Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, entendeu-se justamente no sentido inverso, né? De que a lei era no sentido de que dependia da representação da vítima o crime de lesões corporais e, por via de consequência, a contravenção penal de vias de fato, que é aquela agressão que não deixa marcas, né? Mas que é muito comum na violência doméstica, como o caso do tapa na cara, dos empurrões, né? Isso que eu ia te perguntar, o que é violência doméstica? Bom, O que é uma violência na mulher? Violência doméstica, pela lei, a gente tem vários conceitos, mas ela é a física, a psicológica, a moral, a econômica, são várias possibilidades de violência doméstica. No caso da decisão do Supremo Tribunal Federal, foi no sentido de interpretar a lesão corporal, e aí a vias de fato, que é a agressão sem lesão, que sempre acompanha, como delitos que devem ser processados por meio de ação penal pública incondicionada, ou seja, o Ministério Público, o Estado brasileiro assume a responsabilidade por essas ações sem exigir da vítima que ela formalmente assine um documento dizendo que deseja o processamento do agressor. Você acha que algumas mulheres ainda vivem isso? Não, sempre foi assim, ele sempre me tratou mal, mas eu já me acostumei com a situação. Acho que a Lei Maria da Penha, ela vem dar aí uma limpeza nessa situação, doutora? Sem dúvida. A Lei Maria da Penha, a grande vitória da Lei Maria da Penha desde o início é trazer visibilidade ao tema, né? Tentar demonstrar à sociedade brasileira, não só a sociedade brasileira, mas a sociedade mundial, que o problema da violência contra a mulher, ele não é um problema privado, ele não é um problema de dentro de casa, ele é um problema do Estado brasileiro. É uma questão de direitos humanos. A proteção da mulher é uma proteção de direitos humanos. Então, essa é a grande vitória da Lei Maria da Penha. Tirar da esfera do privado e colocar no público, numa questão de Estado, né? A gente quer demonstrar à sociedade que esse procedimento não é correto. A ideia de que foi sempre assim, ela é muito presente porque o problema da violência doméstica é um problema histórico-cultural, né? Ele não é basicamente um problema só de solução jurídica. Né? A mulher, ela é criada num meio, numa condição cultural, como o homem também, de uma certa submissão, dela ser responsável a qualquer preço e a qualquer custo para a manutenção da unidade. A mulher é responsável, então, pelo perdão, né? A mulher carrega uma série de pesos, uma série de culpas, uma série de responsabilidades que são fruto de um panorama histórico-cultural. Doutora, existe um suporte psicológico para essas mulheres, para elas serem atendidas a partir do momento que elas vão até uma delegacia e precisam prestar esse tipo de queixa? Existe alguém para ali dar um suporte para essa mulher? A lei prevê que todo esse atendimento seja multidisciplinar. Isso vem crescendo aos poucos no Brasil. Existem os centros de atendimento à mulher, sim. Na própria promotoria, o Ministério Público nos disponibilizou uma equipe multidisciplinar. Então, na nossa promotoria, existe uma psicóloga e uma assistente social
que podem fazer esse esclarecimento e auxiliar a vítima nessas questões. O Centro de Atendimento à Mulher do Governo também tem equipe multidisciplinar. Então, aos poucos, a participação multidisciplinar na Lei Maria da Penha vem sendo reforçada, vem sendo implementada. Ainda não é do jeito que nós gostaríamos. Até porque é muito nova, de 2006 essa lei. E o volume de casos é muito alto, né? Isso que eu ia te perguntar, é muito elevado. É muita coisa? É muito. Na verdade, hoje, mais ou menos, a vara tem em andamento 6 mil processos que são relativos à capital, né? Nós não trabalhamos o interior com os casos, fica no interior. Fica no interior. Né? Então, ativos hoje, mais ou menos 6 mil processos. A gente trabalha, eu e o outro colega, somos 2 promotores na Lei Maria da Penha. A gente ofereceu no ano passado mais de 2 mil novas denúncias, mais de 2 mil novas ações penais, que vão se acumulando em razão de que a vara trabalha muito, tem um giro muito grande, mas não dá conta dessa demanda que é imensa. E tem que ser muito rápido, né, doutora? Porque, afinal de contas, essa mulher foi para onde, né? Ela volta para casa, ela tem que conviver ali com o agressor. Como é que fica essa situação? A gente tem a possibilidade do afastamento do agressor do lar, da proibição de aproximação e contato pela via das medidas protetivas, né? Isso é manejado cotidianamente para tentar afastar a presença do agressor naquele momento de crise. Escalonando no descumprimento da medida protetiva, a gente tem a possibilidade de manejar a prisão preventiva, né? Que é aquela prisão no início do processo, quando o agressor reiteradamente descumpre aquela ordem de afastamento. Agora, de qualquer forma, tem de ser célere, nós pensamos da mesma forma. Por 2 razões. Primeiro, porque quando demora demais a justiça, há um certo descrédito, há um certo desânimo dessa vítima que registrou a ocorrência em relação ao Estado. Ela vai falar, nem vou lá, pra quê, né? E as pessoas mudam de endereço, é difícil de localizar até para fazer a instrução criminal. E depois que a gente sempre tem o fantasma da prescrição, né? Os delitos de violência doméstica têm pena prevista, são penas baixas em geral, e essas penas, então, têm um prazo prescricional muito curto. Quanto tempo, mais geralmente, o prazo prescricional mínimo aí, quando a pena é aplicada, de 3 anos. Antes, 2 anos. Modificou agora no ano 2010, em maio de 2010, para 3 anos. O que acontece? O prazo prescricional é aquele prazo que o Estado tem para chegar ao fim de uma ação penal, e se o Estado não dá conta de, dentro desse prazo, chegar ao fim, esse processo é arquivado sem maiores consequências. Então, prescrição, para nós, do Ministério Público, significa impunidade. Então, é uma grande luta que nós temos para que o Estado se aparate, o Estado se aparelhe melhor para poder dar conta dessa demanda. Doutora, vamos para o comercial rapidinho, a gente volta para falar desse assunto que é muito latente, né? Sim. Nós vamos para o comercial rápido e já voltamos para falar mais a respeito da Lei Maria da Penha.